Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nessa hora. Mire somente nele. Que tudo aquilo que rouba a tua atenção fique fora nessa hora. Nessa hora, fora. Mira nele. Mira no Senhor Jesus. Mira no Cordeiro de Deus. Te rende a Ele nesta hora. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Com todo o teu ser, por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio. Declare: eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço, Senhor. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Refúgio.
eu vou estar orando aqui nesse momento para entregar ao Senhor esse momento de ministração. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te glorificamos, porque só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós bendizemos o Teu nome pela vida desse Teu servo, Senhor, que se deslocou até aqui com o propósito de ser útil ao Teu reino. Toma agora, Senhor Deus, a sua mente, os seus lábios, o seu respirar, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir. Toma ele integralmente, Senhor, e que ele possa ser Teu instrumento de ministração nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Que saiamos daqui edificados, encorajados, fortalecidos e, se preciso, Senhor Deus, admoestados na Tua palavra. Que o Senhor possa nos enriquecer hoje com a Tua verdade, Senhor. E que venha sobre nós o Teu reino nessa noite. Que nós possamos desfrutar da Tua linda presença, Senhor. Pai, eu Te amo, Senhor. Essa igreja Te ama. E nós queremos mais de Ti. Te revela mais a nós nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Alegria estar com vocês, uma alegria poder servi-los na mesa do Senhor. Uma alegria estar promovendo esse livro, até que nada mais importe. Esse é o 15º livro que eu estou publicando, mas eu diria, sem medo de errar, uma das mensagens mais importantes que Deus tem me confiado. Né? É lógico, num ambiente desse, de adoração ao Senhor, de culto, a gente precisa estar bem sensível à direção de Deus. Eu não faço questão nenhuma de ficar preso ao lançamento do livro para ter que falar do assunto. Mas, o que Deus colocou no meu coração foi fazer uma verdadeira jornada por esse Brasil, promovendo, né, o assunto, a mensagem, e nessa noite eu sinto Deus de mexer nisso. Mas antes eu quero fazer duas coisas. Bom, primeiro já foi dito que eu sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná, mas eu gosto de dizer que meu principal chamado, apesar de que daqui uns meses, no fim do ano, eu vou completar 25 anos já no Ministério Pastoral, meu principal chamado é para o Ministério de Ensino da Palavra. E Deus tem nos chamado a servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais, através de um ministério, como a Raquel falou, é o orvalho.com. O orvalho nós tiramos lá do cântico profético de Moisés. Destile a minha palavra como orvalho. Né? Em Deuteronômio 32:2. O .com não está na Bíblia, a gente aumentou para te remeter ao nosso site. O nome do ministério é o endereço do site. Por quê? Porque a gente disponibiliza muita ferramenta, né, desse mundo virtual da internet, gratuita. Mensagens como a que eu vou compartilhar hoje, você acessa não só no nosso site, a gente tem um aplicativo gratuito com o mesmo nome, disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets. Né? Você acessa essas mensagens no formato de áudio, de vídeo, no formato escrito, e está lá tudo de graça. Né? Um dia desse alguém falou, pastor, tem mais de 300 mensagens suas no site. Eu falei, nunca contei. Ele falou, eu contei e já ouvi tudo. Né? Eu falei, então vou acreditar em você. Mas não tem só mensagens minhas. Tem mensagem de muita gente boa, muitos homens e mulheres de Deus lá, muita ferramenta para te abençoar. Né? A gente disponibiliza essas ferramentas, como eu falei, todas de forma gratuita. A intenção é essa. Né? Os livros normalmente são vendidos, né? Porque além do custo de impressão, a logística de distribuição, eles normalmente nos ajudam a movimentar e a mobilizar o resto. Mas a segunda coisa que eu quero fazer, além de me apresentar, é falar um pouquinho, esse é um compromisso que eu firmei com Deus. Eu sempre gasto uns minutinhos encorajando as pessoas a lerem mais. Eu queria que você virasse para dois vizinhos, um de cada lado, um de cada vez, falasse para ele, leia mais. Agora, olhe para cá, eu não estou dizendo isso porque a gente está vendendo o livro. Eu estou dizendo isso porque eu leio minha vida toda. Eu era aquele tipo de gente que às vezes lia até bula de remédio sem entender, mas estava querendo xeretar e ver se tinha alguma coisa útil para ser acrescentada. Então, deixa eu te dizer algo. Eu acredito na literatura. Primeiro, porque Deus acreditou nela.
Sua palavra chegou até nós através dessa ferramenta que é a literatura. Então, o crente não pode se esconder atrás de uma desculpa que já é cultural, o comportamento brasileiro, não gosta de ler. Eu de vez em quando falo para alguns, tem um monte de coisa que você não gosta de fazer e vai ter que aprender a gostar. Depois que converteu, vai ter. Você imagina um crente falando, não gosto de orar, não gosto de adorar. Não tem como você viver sem isso agora, né? Então vai ter que aprender a gostar. E quando a gente fala de ler, querido, no mínimo, a gente tem que ler a Bíblia. Por favor, diga amém. Essa é a hora que você falou amém. Agora, o problema é porque a gente, às vezes, olha aquele livrão que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente pensa, para derrubar isso tudo vai ser difícil. E a gente já desanima e não começa. Mas eu quero te encorajar a fazer o seguinte, leia sempre, leia com constância, leia todos os dias, separe um tempo todo dia para ler. Então, deixa eu te contar algo. Quando eu era ainda um pré-adolescente, eu chego um dia em casa, eu acho que vocês diminuírem meu retorno, eu dou menos trabalho para vocês do som aí. Eu sei que são os heróis. Pode diminuir o meu retorno se der. Quando eu era ainda pré-adolescente, um dia eu chego da escola em casa, junto com os meus irmãos, e a gente percebeu na sala que estava faltando a televisão. A televisão na época não era tão grande como as de hoje, né? Também não eram tão finas, eram uns caixotes, né? Lá em casa a gente tinha uma de 14 polegadas, gente, hoje é a tela de um computador, era a televisão da família inteira. Não tinha controle remoto, eu sou da época do seletor, né? Eu sou da época da televisão de válvula, quando você ligava aparecia uma faixa, e aí esquentando as válvulas, aquele negócio ia aumentando, e às vezes ainda aparecia a metade de baixo em cima e a metade de cima embaixo. Aí tinha um tal de vertical e horizontal. Eu já sei quem tem mais de 45 anos aqui de idade, de acordo com o que está rindo, com o que não. Apesar que alguns estão rindo, zombando da gente sem saber do que. Mas eu lembro que nós chegamos em casa e a televisão não estava lá. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados, foi lá humildemente perguntar para papai, porque filho naquela época não tirava satisfação com o pai, não. Então ele foi perguntar, papai, cadê a televisão? E meu pai olhou para ele e disse, eu vendi. Meu irmão falou, vai comprar outra? Ele disse, não. Aí meu irmão arriscou, parecia Abraão quando está intercedendo por Sodoma. Não, Sírio, senhor, se eu falar só mais uma vez. Aí meu irmão arriscou a última. Mas por quê? Papai disse, ainda lembro papai dizendo, filho meu, não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela miséria daquele gráfico de 30 e tantos anos atrás. Papai olhou para a gente e baixou uma portaria a partir daquele dia. Diz, vocês vão aprender a ler. E além da leitura bíblica, que era diária, obrigação diária, papai, a partir daquele dia, fez a gente começar a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Meu pai dizia, quem lê mais, quem lê bastante, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor, e vocês vão aprender a ler. Gostando ou não, eu vou botar vocês nessa escola até que aprendam a gostar. É lógico que na época, irmão, falar para você que eu gostei, era mentira, seria mentira. Até porque eu virei um televizinho. A partir daquele dia, tudo que eu queria assistir tinha que ser na casa dos vizinhos. Mas a gente tinha que pegar o livro por semana na biblioteca da escola. E se tentasse dar o de esperto e viesse com um livro muito fininho, ele fazia pegar outro. E aquilo foi criando e desenvolvendo em nós um hábito. Daqui a pouco já não era tão chato. Daqui a pouco começou a ficar interessante. Daqui a pouco, eu e meus irmãos, a gente estava com o hábito da leitura, né? Às vezes a gente falava um pouco, você assistiu aquele livro? Não, você leu aquele livro? Que para nós já era quase a mesma coisa que ver um filme. Agora, uma conta que eu e você não fazemos. Com um livro por semana que o papai fez a gente ler. O ano tem 52 semanas. Eram pelo menos 50 livros por ano. Então, deixa eu te dizer algo. Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu nasci e cresci no lar cristão, mas aos 15 anos de idade, Deus me pegou de jeito. Eu brinco, foi quando eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Meu coração incendiou, eu queria servir a Deus. E eu sabia que para servir a Deus eu tinha que me preparar para isso. Mas nenhum seminário, nenhuma escola bíblica, nenhuma escola de ministério aceitava nenhum aluno com menos de 18 anos. Como que você fala para um garoto de 15 anos, pilhado, doido para estudar? Não, você tem que esperar 3 anos. Para depois de esperar 3, talvez estudar mais 4,
para daqui uns 7 começar a fazer alguma coisa. Irmão, eu pensava, 7 anos é quase metade da minha vida, eu tinha 15. Né? Era algo que eu falei, bom, se tem que esperar, para entrar na escola eu vou esperar. Mas pensei, não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, o que eu fiz? Ataquei a biblioteca do meu pai. Papai não teve muito dinheiro na vida não, mas do que teve, uma das coisas que ele mais investiu dinheiro foi literatura cristã. E eu naqueles 3 anos esperando, irmão, eu deixei a biblioteca da escola de lado, eu deixei essa conversa de um livro só por semana, e eu ataquei. Aos 18 anos de idade, um dia alguém me perguntou, quantos livros você já leu? Eu falei, eu sei lá. Mas depois de ter respondido, sei lá, eu fiquei curioso. Aí eu comecei a contar cada livro que eu tinha lido em casa, na biblioteca do meu pai, já comprava os meus nessa época. Comecei a anotar o nome de todos os livros que eu lembrava, não fiz nem só a média dos 50 por ano, não. Aos 18 anos de idade, eu tinha lido mais de 400 livros. Isso não porque era um garoto prodígio, mas só porque meu pai criou na gente disciplina e constância. E porque eu aprendi isso, eu tentei ajudar meus filhos. Minha esposa, a Kelly, ela é pedagoga. Então, os 2 lá em casa foram alfabetizados aos 5 anos de idade. Tinha dia que eu me incomodava. Né? Meus filhos tinham assim, 3, 4 meses, ela ficava azul, vermelho. Eu dizia, você acha que eles estão entendendo? Eu dizia, pelo menos estou me divertindo e treinando até que chegue a hora. E ela alfabetizou, os 2 aprenderam a ler com 5 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, não era a melhor leitura do mundo, mas já era uma leitura razoável. Peguei uma versão mais fácil, acho que era a Bíblia Viva, coloquei na mão do meu filho e falei, filho, eu quero que você leia Bíblia de adulto, não só essas de figura aí, de criancinha. Ele olhou para mim e falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Eu não sei se ele tinha ouvido alguém, de onde ele tirou a ideia. Eu falei, filho, vamos fazer a conta junto? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido por 365 dias do ano, dá 3,3 alguma coisa. Eu falei, para não ficar com essa conta quebrada, de segunda a sexta, você lê 3 capítulos. Sábado, domingo, você não tem aula, está mais tranquilo, você lê 4. Ele, tá bom. Ele começou, de segunda a sexta, lia 3. Sábado, domingo, lia 4 capítulos. Meu irmão, ele não tinha completado 7 anos de idade. Ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Eu conheço uns crentes que ainda não leram a Bíblia toda de capa a capa. Mas ele, com 6 anos de idade, fez isso. Então, depois ele continuou. Pai, fiz 7, vou continuar. Então, com 7 ele leu a segunda vez. Com 8 ele leu a terceira vez. Aos 9, ele já estava um pouquinho mais ligeiro no raciocínio, no cálculo. Falou, papai, se eu ler 7 por dia, que é praticamente um pouquinho mais do que o dobro do 3,3, quase 3,4. Ele falou, eu leio a Bíblia 2 vezes no ano. Eu falei, é. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço pastores que ainda não leram a Bíblia 9 vezes. Então, deixa eu te dizer, querido, ele também não é nenhum garoto prodígio. Ele só soube fazer parcelamento. Então, deixa eu te dizer, leia todo dia. Leia sempre. Deixa livro no banheiro. Em vez de entrar com o celular, deixa livro. Né? Deixa o bendito celular para fora e leia. Mas leia principalmente a palavra de Deus. Isso vai revolucionar a sua vida. Deus acreditou na literatura e investiu nela. E nessa sua palavra, que chegou a nós através da literatura, ele também valoriza a leitura. Paulo escreve a Timóteo e diz, aplica-te à leitura. Paulo chega ao ponto de dizer para Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade. Eu nunca tinha parado para pensar por que alguém queria uma capa. Um dia eu fiquei encucado, falei, será que Paulo estava preocupado com a moda dentro da cadeia? Ele está preso, irmão. Será que ele está preocupado com o jeito que os guardas estão olhando para ele? Como é que ele está vestido? É claro que não. Quem está pedindo capa, está pedindo uma roupa de frio. É como hoje pedir um casaco, ou uma mantinha, um cobertor, não sei como que vocês chamam. E eu só entendi isso quando, há 15 anos atrás, eu e minha esposa estávamos pregando na Itália, e nos levaram a Roma, e no tour que fizemos em Roma, nos levaram para conhecer a famosa prisão de Paulo e Pedro. Tanto um como outro apóstolo ficou lá. Irmão, quando nós entramos naquilo, é uma gruta, é um buraco no meio de uma rocha. E a sensação era de frio. E nós estávamos no maior verão dos últimos 50 anos da Europa. Há 15 anos atrás, estava morrendo gente de calor na Europa, de tão quente que estava. Quando nós entramos, a sensação de frio. Por quê? Brota mina água da rocha há muito tempo. E aquilo dá a sensação de algo gelado. Eu fiquei pensando, se no verão está assim, como está no inverno? Inverno é uma coisa que vocês não sabem que existe.
Vocês falam inverno aqui quando chove ou quando para de chover? Gente, isso não é inverno. Inverno é quando você acorda, em Curitiba está tudo branco, deu uma geada, 0 grau. Né? Eu brinco que aqui o sol é profissional, o nosso lá é amador, mas o nosso frio é profissional e o de vocês nem tem. Quando ele fala, traz a capa, é necessidade básica. Agora, sabe o que ele fala junto? No mesmo pedido. E traz também os pergaminhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não aguento passar frio, preciso da capa, mas pelo amor de Deus, não me deixe sem ler. Você consegue perceber nas entrelinhas a valorização disso? Sabe, às vezes a gente fica nessa, não tive dinheiro para estudar, irmão, hoje com a internet. Você lê quase tudo, estuda quase tudo, de graça, aonde você quiser. A gente só precisa de um pouquinho de interesse e dedicação. Alguém tem que empurrar, alguém tem que direcionar a gente. E eu quero te encorajar, leia mais. Então vira para um ou dois vizinhos de novo, fala para ele, leia mais. Você recebe esse encorajamento? Amém? Já que você decidiu que vai ler mais, quero te dar uma sugestão boa também. Ok, abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Uma vez eu brinquei assim, os irmãos começaram a folhear a Bíblia mesmo. Eu acho que eles pensaram, hoje Deus vai falar personalizado. Cada um no lugar. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essas palavras de Paulo são bem conhecidas. Mesmo quem não sabe de cor, citar os versículos 7 e 8, quando a gente começa já sabe mais ou menos o rumo, para onde vai. Mas apesar de serem palavras conhecidas, eu diria que elas não são tão compreendidas. O que significa essa declaração? O que para mim era lucro, agora virou perda. Obviamente, Paulo não está fazendo uma avaliação e não está tentando mensurar valor monetário, financeiro, quando ele fala de lucro e de perda. Ele está falando o que para mim tinha valor, não necessariamente no prisma material e financeiro. O que para mim era importante, isso deixou de ter valor, perdeu a sua importância. E por que essa reclassificação? Por que essa mudança de valores? Porque algo sai de uma lista onde eu considero importante e é rebaixado lá para o lugar onde eu não considero importante. É lógico que nós sabemos que isso tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. Porque diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Antes de falar de como Cristo entrou e gerou essa mudança de valores, do que exatamente Paulo estava falando quando ele diz o que antes era lucro, agora virou perda? Durante muito tempo eu achei que Paulo estava falando de uma vida pregressa, antes da conversão, de pecado. Até porque essa frase caberia na vida de muitos de nós, se nós estivéssemos nos referindo ao passado antes da conversão. Então eu imaginava quase como se fosse alguém dizendo, o que para mim era lucro, as bebedeiras. O que para mim era lucro, né, as baladas. O que para mim era lucro, os vícios. O que para mim tinha valor e importância, as gratificações da carne. Agora eu considero perda. O que trouxe prejuízo não só no relacionamento com Deus. Muitas dessas coisas trouxeram prejuízo familiar, trouxeram inúmeros outros tipos de perda. Eu achava que era disso que Paulo estava falando. No entanto, se você prestar atenção um pouquinho mais no texto, você vai perceber que essa ideia não cabe bem. E é algo que eu aprendi desde cedo em casa. Meu pai dizia, deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Existem algumas regras básicas de interpretação. E uma delas é sempre levar em conta o contexto, o que foi dito, para quem foi dito, por que foi dito. Às vezes não adianta você pegar a declaração de um texto isolado do resto. E de repente eu comecei a perceber que o próprio versículo 8 mostra Paulo dizendo, pelo qual considero tudo como perda. Ele não está falando só de algo ruim, ele não está falando de algo só negativo,
que caiba nessa classificação. Então não dá para dizer que é só coisa de antes da conversão que agora não estão mais aqui. Quando ele põe tudo, irmão, pensa numa declaração de Paulo que tem que servir para tudo mesmo. Mas, se a gente puder dar uma ênfase dentro desse tudo, aí você vai pegar a pista do que Paulo estava dizendo nos versículos anteriores. Volta comigo 3 versículos, pelo menos. Versículos 4, 5 e 6. Neles, a gente vê Paulo dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa. Confiar na carne aqui, Paulo não está dizendo que ele orava, olhava para o braço dele, um pedaço de carne e dizia, eu acredito que você resolve meu problema. Não é isso. Esse confiar na carne é uma linguagem bíblica para falar de quando o homem se apoia na sua capacidade, na sua habilidade. Então, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu ainda mais. Se algum de vocês pensa que pode se achar, eu ainda mais. Agora, olha o que Paulo está dizendo. Não tem um de vocês que possa achar que é tão grandes coisas, mais do que eu achava que era, e eu podia competir com vocês e ganhar. Do que Paulo está falando? Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não está falando de pecado. Paulo está falando de performance religiosa. E é isso que eu e você precisamos entender. E disse, se algum de vocês, no reino de Deus, no relacionamento com Deus, se acha grandes coisas, Paulo diz, eu ainda mais. E aí ele começa a história onde? Ao 8º dia, que era o dia da circuncisão. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, numa linguagem nossa, contemporânea, cristã evangélica, isso seria uma forma de dizer, nascido e criado num lar cristão. Ou seja, eu tenho história nesse negócio desde criancinha. Consagrado e apresentado a Deus na igreja desde pequenininha, mais ou menos isso que ele está falando. Agora, não bastasse começar ao 8º dia da sua vida, ele depois dessa declaração, ele agora, em vez de seguir com a vida dele adiante, ele volta para trás no tempo. Agora ele começa, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. O que Paulo passa a dizer na sequência é o seguinte, na real, gente, antes de mim chegar esse mundo nascer e do 8º dia ser circuncidado, tem muita história. Antes do meu pai me circuncidar, meu avô o circuncidou. Antes do meu avô circuncidar meu pai, o meu bisavô circuncidou o meu avô. E antes do meu bisavô circuncidar, o meu avô, foi o meu tataravô que circuncidou o bisavô. Sabe o que ele está dizendo? Tem história nessa família, tem tradição, são gerações e gerações de fé, de temor a Deus e de obediência à palavra. Um dia desse estava conversando com um pastor amigo, e ele me confidenciou que ele já é a 6ª geração de pastores na família dele. Eu falei, cara, você tem certeza? Porque a história do Evangelho, ela não é assim tão longa quando a gente generaliza a população. Eu já tenho o privilégio de ser a 2ª geração. Mas esse camarada está falando comigo, ele tem um filho já no ministério que, então, era a 7ª geração. Falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Falei, você sabe o nome de todo mundo e quem foi pastor onde? Sei. Começou a citar tudo de cor. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. Essa linhagem, a raça pura, santificada ao longo de gerações. Eu comecei até a brincar com aquilo. O que Paulo está falando é muito diferente disso, não. Aí ele continua e diz assim, quanto à lei, fariseu. Quem eram os fariseus? Eram as partes que compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Não tinha ninguém tão dedicado, tão aplicado a viver a lei como os fariseus. Era o que alguns círculos hoje, alguns chamariam de os devotos, os beatos, porque era a turma, irmão, que dava o melhor de si. E aí Paulo mexe num único assunto, que normalmente é aquilo do qual ele se envergonha, que tem a ver com o seu passado antes da conversão, que ele foi perseguidor da igreja. Mas Paulo diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Sabe o que ele está dizendo? Eu errei. Foi mancada? Foi. Mas a motivação foi boa. A intenção era boa. Escrevendo aos Romanos, ele fala não só de si, mas da nação de Israel, que rejeitou o Messias. E ele classifica isso de zelo sem entendimento. Mas está dizendo, foi zelo. Que foi zelo, foi. E aí ele termina com uma afirmação para lá de ousada. Quando ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Irmão, a lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Paulo está dizendo, faz um raio-x na minha vida. Faz um exame minucioso. Aponta o dedo e diz que onde foi que eu quebrei um desses preceitos. E diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Sabe o que Paulo está falando em termos de performance religiosa? Eu era o cara. É depois disso que ele fala, mas o que para mim era lucro. Mas o que para mim era importante, a valorização da performance. Isso tudo se transformou em perda. Por quê, Paulo? E diz, porque eu descobri uma pessoa. Eu descobri algo maior do que uma performance religiosa. E quando ele vai falar da pessoa, ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A NVI traduziu, por causa da suprema grandeza. Uma outra tradução optou por causa da excelência do conhecimento. Porque essa variação de palavras, sublimidade, excelência, suprema grandeza, são todas tentativas de traduzir uma palavra que no original grego fala de algo muito superior, fala de algo muito elevado. E quando ele está falando da sublimidade do conhecimento, ele não está dizendo que só o tipo de conhecimento é que é elevado em relação aos outros. É a pessoa que ele conheceu, que está muito acima, num patamar tão maior. E o entendimento, ao conhecer essa pessoa, da importância que essa pessoa, o Senhor Jesus, tinha, fez com que qualquer outra coisa que antes de Jesus entrar fosse valioso ou importante, desvalorizasse diante do entendimento de quem ele é. Agora, eu não consigo falar desse texto sem voltar 10 anos atrás, em fevereiro de 2008. E, na verdade, para contar a experiência que eu tive em fevereiro de 2008, que me ajudou a entender esse texto e essas verdades, eu preciso voltar um pouquinho antes, um mês e meio antes ainda. No dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano, a gente já naquele ritmo de férias, de pré-feriado. Eu lembro que eu e minha esposa acordamos bem mais tarde do que o normal, almoçamos mais tarde do que o normal, e a gente está falando de um ano que se finda, de outro que começa. Nós estamos falando do culto da virada que teremos e da expectativa para aquilo que queremos viver em Deus no próximo ano. Enquanto a gente está tendo aquele tipo de conversa, empurro o prato do almoço para o lado, já praticamente vazio. Olho para minha esposa e digo, preste atenção. Ela sabe, quando eu falo desse jeito, a coisa é muito séria. Eu falei, preste atenção. Nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou passar essas próximas 3 semanas a fio só na água. Quando falei isso, minha mulher regalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Ela me viu jejuar muito. Nos anos que nós somos casados. Fiz muito jejum prolongado, mas nunca tinha feito nenhum maior de 2 semanas. E quando eu falei, vou jejuar 3 semanas, a primeira pergunta dela, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não está não. Falei, vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir mais longe. Eu quero entrar mais fundo. Eu falei, eu decido, antes dessa virada de ano, fazer de 2008 o ano da busca. Eu falei, então não vou só fazer o maior jejum da minha vida. Eu falei para ela, eu quero fazer para Deus loucuras em todas as áreas. Eu quero fazer para Deus coisa que eu nunca fiz na minha vida. E naquele ano de 2008, só naquele, tem gente que aumenta a história. Um dia desse eu ouvi alguém falando que eu fazia isso todo ano. Eu falei, foi uma vez na vida. Mas naquele ano de 2008, eu li a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes num mês. Num mês. Uma delas em 9 dias. Quase fiquei maluco, mas fiz. Eu tinha decidido que eu queria dar o meu melhor, que eu queria buscar Deus. Eu queria entrar intenso nesse lugar da oração, da palavra, do jejum, da busca. Irmão, e eu comecei esse ano a 1000 por hora. Pela graça de Deus, consegui terminar os 21 dias de jejum, mesmo pregando, viajando, atendendo, né, com aquela vida e ritmo normal. Eu não parei por nenhum instante, mas Deus deu graça e eu consegui terminar o jejum. Agora, depois das 3 semanas e meia de jejum, tinha passado só 3 semanas comigo pós-jejum. E aí chegou uma terça-feira à noite, meados de fevereiro já. Uma terça-feira à noite, que é o dia que nós temos a reunião com a nossa liderança. Isso desde o início da igreja. Um tempo onde a gente reúne a nossa liderança, principalmente dos grupos nas casas, que nós reunimos ao longo da semana, e a gente os reúne para encorajamento, motivação,
correção, alinhamento doutrinário, alinhamento da visão. A gente nem chamava aquilo de culto. Não tinha louvor, não tinha oferta, era só uma oração para abrir a palavra e a gente dispersava. Como diz lá o versículo da Bíblia em João 7,53, e cada um foi para a sua casa. Né? A gente já terminava e dispersava. E aí nós estamos começando a reunião, alguém passou a mão no microfone e está orando. Enquanto esse alguém está orando, veio um outro, passou a mão no violão, olhou para mim e fez um sinalzinho com a mão assim. Eu entendia naquela cara de súplica, só uma. Deixa eu cantar uma música. Eu olhei de volta e disse, só uma. Quase como quem diz, esse não é o nosso propósito, nós não estamos aqui por causa disso. Agora, irmão, até hoje, eu não sei o que aconteceu quando a gente cantava aquela uma música. Eu já vi Deus fazer muita coisa extraordinária. Mas do jeito que foi aquele dia, foi só aquele dia. Nunca vi antes, nunca vi depois. Enquanto a gente cantava aquela canção, ainda me lembro, ele estava cantando uma canção do Marcos Witt, eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto a gente estava naquele coro, entoando aquilo, parece que alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. Aquele que muda tudo. E num instante, eu não tenho outra forma de escrever isso, foi num instante. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria uma resposta tão simultânea. Quase todo mundo naquela sala começou a chorar ao mesmo tempo. Mas não estou falando daquele choro assim que correu uma lágrima, a pessoa botou o lenço. Tinha gente chorando compulsivamente. Tinha gente chorando, como diz o mineiro, com força. Eu chorava que nem criança, irmão. O problema é que eu não entendia por que eu estava chorando, por que os outros estavam chorando. Não tinha nada que explicasse. Mas a maioria de nós foi se ajoelhando. Outros deitando, se prostrando para o chão. A maioria de nós, cara no chão. Alguns sentaram pelos cantos para encostar na parede. E choro. E de repente eu comecei a perceber que o Espírito Santo estava tentando nos conduzir a um lugar de arrependimento. E eu pensei, faz sentido esse choro todo. Mas enquanto eu orava tentando entender aquilo, o Espírito Santo começou a me fazer perceber que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estarmos buscando a Ele como deveríamos. E foi nesse ponto que a história começou a ficar ruim para mim. Por que começou a ficar ruim? Era o meu ano da busca. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Já vou explicar a frase. Eu estava dando o melhor de mim e eu ainda tenho que me arrepender por não estar buscando a Deus como deveria. Irmão, o sentimento veio. É lógico que eu mordi minha língua, por respeito. Pensei, não posso falar isso para Deus, mas o sentimento veio. É como se tudo dentro de mim quisesse gritar para Deus, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Eu tinha vontade de dizer para ele, 3 semanas só tomando água. Estou com a cara enfiada na Bíblia, daqui a pouco vai ter letrinha no meu rosto. Eu estou orando que nem um doido todo dia. Se isso não está bom, quando é que vai estar bom? Não verbalizei. O sentimento estava lá. Mas com Deus você não precisa verbalizar. Como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Irmão, você pensou, Deus ouviu. Você sentiu, Deus ouviu. Aliás, um Deus onisciente e presciente, a nossa relação com Ele é a mais transparente possível. Não dá para esconder nada. O que você vai pensar ou sentir há alguns anos, Ele já ouviu. Então, naquele momento, apesar de não ter verbalizado, mordido a língua, tipo, não sai daqui, aquilo transbordou como sentimento. A pergunta vazou como sentimento. E sabe o que foi mais surpreendente? Eu ouvi uma resposta. O Espírito de Deus falou comigo de uma forma clara aquele dia. A frase que virou o tema dessa mensagem, depois virou o tema do livro. Ele diz, até que nada mais importe. Eu vi nitidamente claro o Senhor me dizendo, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. E de repente, foi como se esse texto de Filipenses 3 descortinasse na minha frente. Vão nascer num lar cristão. Eu li a Bíblia minha vida inteira, eu estudei a Bíblia, teologia, tudo que eu pudesse de literatura cristã, mas eu nunca tinha entendido esse texto. De repente é como se ele estivesse na minha frente. Eu comecei a perceber que essa valorização da performance, que leva a pessoa ainda a se orgulhar, se achar. Paulo disse, algum de vocês se acha grandes coisas, eu ainda mais. É lógico que ele está colocando um tom de ironia nisso. Ele escreve aos Coríntios e diz, eu não quero ter que me gloriar, mas se vocês me provocar,
e me der motivo, eu tenho coisa para arrancar. Tem coelho para sair dessa cartola, tem coisa para me exibir para vocês. E sabe, muitas vezes nós ainda começamos a nos orgulhar daquilo que nós estamos fazendo. Naquele dia o Espírito Santo falou de uma forma clara ao meu coração, a casa caiu. E diz, você nomeou 2008 o ano da busca. Mas a única coisa que você fez até agora foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando seus recordes. Está jejuando mais do que jejuou, está lendo a Bíblia mais do que leu. Você está rompendo suas marcas. Mas ele falou ao meu coração, isso não significa que o seu interesse, o seu desejo pela minha pessoa tenha aumentado. E aquilo para mim foi um choque. Primeiro, eu nunca ouvi ninguém na vida falar da performance da busca. Mas eu não vim aqui te pregar uma experiência, porque eu e você não vivemos da experiência de ninguém, nós vivemos norteados pela palavra de Deus. E à medida que ele me corrigia, os versículos vinham encaixando como um quebra-cabeça. Quando ele falou comigo da performance da busca, eu me lembrei de Jesus falando em Marcos 7, 6 e 7. E diz, foi a respeito de vós hipócritas que Isaías profetizou. Gente, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Mas está falando para a sua geração, foi de vocês, cambada, que ele estava falando. Não quer dizer que ele não falou aos seus contemporâneos. O que ele estava dizendo é que o que ele falou, Isaías falou 700 anos antes, não se limitava à geração de Isaías. Replicava em outras gerações. Por quê? Porque tem tudo a ver com o comportamento e a natureza humana. Então vou te dizer, eu ouso acreditar que continua replicando hoje, 2.700 anos depois de Isaías. Ele diz o seguinte, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Performance de adoração, culto dos lábios, mas o coração não estava lá. Eu já descobri, irmão, que a adoração tem nada a ver com o barulho, com o ambiente e com o espetáculo que a gente pode fazer. Não estou falando contra a gente tentar dar o melhor. Estou dizendo que a gente pode, do lado de fora, parecer que está dando melhor, e o nosso coração pode não estar acompanhando nada disso. Isso aqui é um exemplo, 1 Samuel, capítulo 4, primeiro livro de Samuel. Quando trouxeram a arca de Deus para o campo de batalha, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Os filisteus ficaram até amedrontados. Mas isso não significava nenhum respeito pela presença simbolizada na arca. Pelo contrário, quando eles perderam não só a guerra, mas também a arca, ninguém naquela geração movia um dedo para ir atrás daquilo que representava, era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Isso significa o quê? Eles fizeram festa porque contemplaram na arca um amuleto, um talismã. Vai tirar a gente da encrenca. Não tirou? Deixa que se perca essa presença. Não havia zelo, não havia respeito pelo Senhor, mas souberam fazer barulho. É possível honrar com os lábios e o coração está longe. Quem está entendendo? Apocalipse 2, de 2 a 5. Carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor começa destacando a igreja de Éfeso como uma igreja de alta performance. Aliás, você vai constatar isso lendo o livro de Atos, lendo a carta aos Efésios, lendo essa epístola ou essa carta do Apocalipse, e estudando a história. Em qualquer ângulo que você olha, a igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance. O Senhor começa dizendo, conheço suas obras, eram ativos. O seu labor, aqui já foram além de ser ativo. É quando você vai para o nível da canseira e diz, e a sua perseverança. Ele vai progredindo o nível de envolvimento deles no reino. E quando chega no último nível, que alguns de nós hoje em dia diria, chegou naquele nível do sangue nos olhos e faca no dente. Vamos cair com tudo para cima. Eles eram dedicados. Era uma igreja de alta resiliência. O Senhor diz, suportastes provas, por causa do meu nome, não desfaleceste. Fosse na linguagem de alguns lutadores, diziam, eram uns casca-grossa. Ele segurava o tranco. E a igreja ainda tinha o que eu gosto de brincar e chamar de controle de qualidade. O Senhor diz, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quem faz isso, irmão? Quem tem que ter algum tipo de comprometimento com o reino de Deus. Ele não está desmerecendo a igreja por completo, ele elogia, ele reconhece a alta performance, mas ele termina dizendo o quê? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que Jesus está dizendo? Performance lá em cima, estratosférica. Desejo, paixão por mim, lá embaixo, está lá no chão, no chinelo.
E é isso que eu e você precisamos entender. Naquele dia, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E uma ilustração que ele trouxe. Ele me disse, você parece aquele homem da história do supermercado. É lógico que eu entendi na hora o que me veio ao coração. Para você entender a ilustração, eu tenho que contar a história. No início do meu ministério pastoral, fui chamado para mediar uma briga séria de um casal. Na verdade, a gente lá no Sul brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Aqueles dois exageraram na comunhão, mas foi muita comunhão. Me chamaram como pastor para mediar, o negócio estava sério. Aí quando eu entro na casa, penso no marido alterado, bravo, mas bravo. A hora que eu entro, ele já foi logo disparando. Pastor, que bom que o senhor veio para ajudar a resolver, porque essa mulher é uma louca. Falei, calma. Falei, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Falei para ele, vamos ver se tu tem razão. Ele começou, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele olha para mim com uma cara de desespero e diz, pastor, eu odeio o supermercado. Falei, tu não está sozinho, o sindicato é grande, meu irmão. Aí foi bom, o ponto não é esse. Uns dias atrás, eu me ofereci para ir no supermercado com a minha mulher, porque eu queria agradá-la. Ela não pediu, eu me ofereci para ir. O senhor acredita que quando nós voltamos, essa mulher olha para mim e diz, eu nunca mais quero que você vá comigo no supermercado, é uma louca, é uma instável. E ele estava, só que o tempo todo, enquanto ele está bravo, pensa numa mulher tranquila, só com o dedinho erguido. Tipo assim, foi dele, sou eu que vou falar. Eu estou até curioso que ele termine logo, para ver o que ela vai dizer. Aí quando ele terminou de esbaravejar, eu falei, sua vez, irmã, o que você tem a dizer? Ela olhou para mim e falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem quase endemoniou. Não, sério, gente, parecia que uma coisa tinha entrado, porque já estava bravo antes, o nível que foi depois, parece que uma coisa entrou nele. Ele começou a gritar, chamar o filho, fulano, Beltrano, ele disse, eu tenho testemunho. Acho que ele queria chamar o filho para depor em favor dele. Tipo assim, como que não? Eu falei, calma, segura a onda aí. Aí voltei e falei, irmã, é sua vez de falar, mas já que ele te interrompeu, deixa eu te falar um negócio só. Eu falei, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. A senhora nunca, nem uma vezinha sequer, em cerca de 20 anos, quis que ele fosse com você no supermercado. Eu falei, a senhora pode até não ser dessas donas que quer discutir a relação em público enquanto empurra o carrinho, que tem dessas também. Agora, dizer que nunca quis, estou com dificuldade de acreditar na senhora. Então, vou te dar duas opções. Ou só reformula, ou se explica. Ela nem hesitou, falou, eu vou me explicar. Aí diz, o que eu queria, ele não entendeu. Aí diz, o que eu queria não é que ele fosse no supermercado. Aí diz, o que eu queria é que ele quisesse ir. Eu sei que alguns estão com a cara de paisagem, tipo, o que exatamente é isso? Eu também fiquei assim. Eu entendi de 15% a 18% na primeira. Eu falei, agora que a senhora se explicou, se explica da explicação que a senhora deu? Ela falou, então, eu vou falar melhor. Ela disse, pastor, o que eu queria não é que ele fosse. Ele foi. O que eu queria não era isso. Porque o senhor tinha que ver a cara com que ele foi. Era uma cara de aborrecido. Era uma cara de desgostoso. Era uma cara de descontente. Toda hora olhando o relógio, mesmo quando não verbalizava, a declaração era, eu estou no pior lugar do mundo, onde eu menos queria estar. Eu falei, pastor, não é isso que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir. Você não consegue ter vontade ou prazer de estar lá. Você não consegue, pelo menos, fingir que odeia tanto. Então está liberado de uma vez por toda, para sempre, criatura, não vai nunca mais. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, difícil admitir, mas ela está certa. Aí nesse dia o Espírito Santo falou no meu coração, e disse, você parece o homem da história do supermercado. Porque eu estava dizendo lá, estou lendo a Bíblia. Mas, irmão, deixa eu te dizer o que eu estava fazendo. Eu li a quantidade de vezes que eu li a Bíblia aquele ano. Eram muitas. Eu fiz a mesma conta que eu fiz com meu filho, que eu contei antes. Só que a minha não era 3 capítulos por dia. Para você ter ideia, para você ler a Bíblia em um mês, você precisa de 40 capítulos por dia. E não adianta deixar acumular. Deu bobeira um dia, virou 80 no outro. Deu bobeira 2, virou 100. A conta vai ficando impagável.
Tá? Para você ter uma ideia. Então, para eu ler a Bíblia o tanto de vezes que eu tinha, não dava para fazer isso só no meu devocional de manhã. Por mais que esticasse. Então, depois da correria do dia, quando chegava à noite em casa, 10h30, 11, às vezes meia-noite, lá ia eu ler a Bíblia. Mas teve dia, irmão, de eu estar lá, 2 da manhã, 2h30, 3 da manhã, dormindo em cima da Bíblia. Eu dizia, não, tem que terminar, tem que pagar a cota. O Senhor falou para mim, você parece um homem da história do supermercado. Parece que você está diante da Bíblia dizendo, eu queria estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Sabe o que aquela irmã falou? Ela falou, pastor, eu cheguei a pensar, quando eu olhei meu marido no supermercado, ele deve ter feito uma coisa muito terrível. E agora ele se auto-infligiu uma punição, um castigo. Então, assim, ele deve estar sentindo tanta culpa de algo terrível que ele diz, eu vou no supermercado sofrer por alguma coisa que eu fiz. Porque aquilo parecia sofrimento. E eu estou lá, dormindo em cima da Bíblia. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que ler só com vontade. Eu acho que a gente tem que ter disciplina. Mas, sabe, aquilo era todo dia. E se Deus não tivesse intervido, seria daquele jeito o ano inteiro. E naquele momento, Deus começou a abrir os meus olhos para entender. Você sabe por que você existe? Você sabe a razão da sua existência? Deus não faz nada por acaso. Por que Deus criou a humanidade? Por que Deus fez a raça humana da qual eu e você somos parte? Naquele dia, Deus abriu os meus olhos para entender um versículo. Eu já tinha lido ele muitas vezes, só não tinha enxergado. Já aconteceu isso com você? Você está lendo a Bíblia e diz, isso aqui está aqui, sempre esteve aqui. O apóstolo Paulo está em Atenas, pregando não só na capital da Grécia. Atenas foi o maior palco da filosofia do mundo antigo. Até hoje não se estuda filosofia sem se remeter aos grandes mestres da Grécia. Então, Atenas, aquele lugar onde Paulo está, talvez era o lugar da terra onde tinha mais gente por metro quadrado questionando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Aquelas indagações básicas. E agora Paulo está lá. Ele pega uma desculpa de um altar ao Deus desconhecido, um gancho na curiosidade do povo e decide falar de Deus. Ele está sendo ouvido. Quando ele chega no versículo 26 de Atos 17, ele falando desse Deus desconhecido, que é o Criador de todas as coisas, ele diz, de um só. E aí é uma clara referência a Adão, o primeiro, o cabeça da raça. De um só, ele fez todas as raças e tribos dos homens. Havendo-os colocado sobre a terra, ele definiu os limites da sua habitação, os tempos pré-determinados. Agora a pergunta a ser feita é, por que de um só Deus fez nós todos? O que é que ele tinha em mente? O que estava por trás disso? E aí Paulo entra, o versículo seguinte, o 27, começa com um indicador, um indicativo de propósito, para buscarem a Deus. De repente, pela primeira vez, eu vi aquilo com a clareza como nunca antes. Espera aí, nós fomos criados para buscar a Deus. Você pode dizer isso? Fala, eu existo para buscar a Deus. Agora, o mesmo versículo 27, Paulo começa assim, para buscarem a Deus, mas ele diz, se porventura, tateando, o possam achar. Quando que alguém procura alguma coisa tateando, apalpando? Quando está desprovido de visão. Eu sou de uma época completamente diferente de hoje. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, acabou a luz, os adolescentes foram os primeiros, mais rápido, enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular, acenderam as lanternas, problema resolvido. Agora, quando eu era garoto e ainda não tinha celular, a gente fazia o quê? Saía apalpando as gavetas para achar a bendita vela e a caixa de fósforo. E por que é que a gente saía apalpando? Que não está enxergando nada. O texto diz, se porventura tateando, posso achar. O que é que Deus está dizendo? Através de Paulo. Que o homem que ele criou para buscar, iria pecar, iria estar envolvido em cegueira espiritual, pela cegueira, incapacidade de buscar Deus, como quando está na luz. Mas Deus esperava que o homem usasse os seus recursos, ainda que limitados, mesmo na cegueira, apalpando. Onde está Deus? Onde está Deus? E muitos de nós estamos aqui hoje, batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. Alguns de nós nem entendíamos o que exatamente nós estávamos procurando, mas a gente estava procurando alguma coisa, é verdade ou não é? Só que o texto diz, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Irmão, esse Deus que nos criou para buscá-lo, ele quer ser encontrado.
É por isso que ele diz através do profeta Jeremias: eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser encontrado, ele não está longe, ele não vai dificultar a busca. Eu leio esse texto, eu não consigo não lembrar da época que meus filhos eram bem pequenininhos. Eu tenho um garoto de 20 anos do Israel, que já está casado, a Alissa, que tem 17 anos de idade, os dois em momentos diferentes, por causa da diferença dos 3 anos. Eu brincava assim com eles, eu me escondia e dizia: vocês têm que me achar. Mas quando eu comecei, eles malemar andavam, malemar falavam. Não tinha aquela esperteza toda, que depois não demora para a criança ter. Então eu tinha que facilitar. Eu lembro de ocasiões que eu ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça com a almofada. Daqui a pouco vinha aquele toquinho de gente, aquela miniatura de gente, levantava a almofada e dizia: te achei. Aí eu abraçava, beijava, fazia uma festa, mas dentro de mim eu tinha vontade de dizer: quem não acharia com esse corpo todo para fora? E pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. Eu às vezes escondia atrás da cortina, irmão, nem o magro mais profissional no nosso meio consegue isso. E aí eles passavam, via aquele volume, via sapato lá de fora, porque a ideia não era dificultar, a ideia era facilitar. Quem está entendendo? A Bíblia diz: Deus nos criou para buscá-lo. Ele não está longe, ele sabia da nossa limitação e por isso disse: também não vou dificultar. Agora, tem um ingrediente indispensável para que essa busca funcione, para que ela dê resultado. E foi há 10 anos atrás que pela primeira vez me caiu a ficha. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele nos criou para buscá-lo. Ele não está longe, ele não vai dificultar, mas se a gente quiser encontrar, a gente tem que colocar todo o coração. Enquanto ele me fazia entender isso, na minha cabeça, associando a história do marido, é como se eu ouvisse Deus me falando: o que eu queria não é que vocês me buscassem, o que eu queria é que vocês quisessem me buscar. Um dia desse encontrei um irmão que estava com um nó teológico na cabeça dele. Eu lembro que ele olhou para mim, desabafou, falou: pastor, onde é que Deus estava com a cabeça quando deu livre-arbítrio para o homem? Eu falei: mas respeito com Deus, rapaz. Ele falou: não, é sério, pastor. Por que ele nos deu o direito de rejeitá-lo? Eu olhei para ele, censurei ele na hora, falei: ele nunca te deu o direito de rejeitá-lo, ele te deu o direito de escolhê-lo, correndo o risco de que você o rejeitasse. Ele não programou nenhum de nós como autômatos para obedecer e amar. Ele espera que a gente o escolha. E nós precisamos entender o que está por trás disso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus nem titubeou. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Agora, Jesus chamou isso de mandamento, ordem. Eu pergunto: você tem outra opção? Não. Aonde eu quero chegar com isso? A gente precisa entender o que é ir além da obrigação. Daqui a alguns meses, eu e minha esposa vamos completar 23 anos de casados. Eu tenho uma obrigação na Bíblia, não é só minha, todo marido tem. Todo futuro marido, você que está orando para casar, tem uma obrigação. É uma ordem de Deus, é um imperativo que está lá em Efésios 5. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres. Deus não disse: se você acordar de bom humor, se você puder quebrar meu galho e o seu. Ele não falou nada disso, não é uma opção, é uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência, não tem conversa. Então, eu sou obrigado a amar minha mulher. Agora, eu fico imaginando, se cada manhã que eu acordasse do lado dela, eu falasse: eu amo você. E quando ela estivesse abrindo aquele sorriso de satisfação, eu atropelasse ela, dizendo: fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem jeito? Não tem opção mesmo? Então vamos cumprir com a obrigação. Eu fico me perguntando se a gente ainda estaria casado. Ou se tivesse, qual seria a qualidade desse matrimônio. Mas pastor, não é a sua obrigação? É. Ela não sabe que é a sua obrigação? Também sabe. Então qual o problema? É que ela espera que eu cumpra a obrigação, não com senso de obrigação. Ela espera que eu entre naquele lugar onde eu consigo cumprir a obrigação com prazer, com interesse.
Quem está entendendo? Quando o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso, dizendo performance alta, paixão baixa, ele está tentando consertar as coisas. Ele não está meramente tentando recriminar o comportamento. E, aliás, deixa eu dizer uma coisa, a maioria de nós tem muita dificuldade de lidar com o confronto. Na nossa cultura, então, por exemplo, você pega um gringo, do jeito que eles são criados, Estados Unidos, Europa, eles entendem se falar uma coisa firme e a pessoa ficar machucada com aquilo, eles vão olhar e dizer, essa pessoa é fraca, porque eles têm uma cultura de confronto. A gente não consegue, sabe por quê? Nós somos um povo de emoção. E quando a gente é confrontado, a gente lê como reprovação da pessoa, não de um ato isolado. Naquele dia, quando o Senhor começou a querer trabalhar comigo, essa coisa tem que arrepender, qual era a minha indignação? Se isso não está bom, quando é que vai estar bom? Porque a gente entende que nada está prestando. Aliás, deixa eu dizer, tem umas pessoas que têm o dom de distorcer o que a gente fala também. Um dia desses, vi um falando, não subirá disso que não precisa mais orar, não precisa jejuar. Não foi isso que eu falei. Estou dizendo que a performance não pode substituir a paixão. Mas se a paixão nos mover, meu irmão, aí é tudo diferente. Um dia desses, encontrei um irmão que disse, pastor, como é que tem crente que não ora? Eu falei, pois é. Ele falou, não consigo ficar sem orar. Outro dia encontrei um, falou, como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler a Bíblia. O que é isso? É o desejo provocando a performance, e não a performance substituindo o desejo. Um dia desse encontrei que me surpreendeu. Ele falou assim, pastor, estou com fome de jejuar. Eu falei, essa é nova para mim. E normalmente quando a gente jejua é que dá fome, não é a fome pelo jejum que vem. Mas é lógico que ele estava falando de um outro tipo de fome. E naquele dia, quando eu comecei a entender essas coisas, eu percebi que eu precisava de alguns ajustes. Nós precisamos entender, entrar nesse lugar de descoberta de quem é Jesus. Quando Paulo está dizendo por causa da sublimidade, da excelência, da suprema grandeza, ele está dizendo, ele está tão acima. E quando você começa a entender, ter a revelação de quem é a pessoa, ele vai se mostrando alguém tão fascinante, tão extraordinário, tão magnificente, que não tem como o coração não se sentir atraído. Quando Paulo diz, por amor do qual, ele está dizendo, fiquei cativo dessa tão admirável pessoa. Agora, é esse tipo de atração que o Senhor espera de nós. E quando ele corrige o anjo da igreja de Éfeso, qual é a conversa dele? Ele diz o seguinte, arrepende-te. O que significa isso? Ele está dizendo, nós temos que consertar esse negócio. Ele diz, volta. Ele não está lá para dizer, ó, tu é um crente fajuto, sem vergonha. Lá no sul a gente fala, meia boca. Ele não está dizendo isso. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero você de volta. Irmão, é muito amor. É um amor insistente, de um Deus que está dizendo, é ruim que eu vou ver você se esfriando, afastando de mim, não vou lutar para que a gente tenha o melhor junto. Naquele momento ele está dizendo, o que eu quero é você de volta. Eu não vim aqui para falar do quanto você errou, eu vim te ajudar a parar de errar, para que a coisa melhore. Só que para que ele apela? Quando ele diz, lembra de onde caíste, ele não está apelando por senso de obrigação. Ele não está dizendo, tu não sabe que me amar de todo o coração é sua obrigação? Se você perdeu o primeiro amor, você quebrou o maior mandamento, está feio na fita, lascado, meu irmão. Não é isso que ele fala. Ele diz, lembra de onde você caiu. Para que Jesus está apelando? Com um senso de saudade. Se você lembrar que o que nós tivemos era melhor do que o que a gente está tendo agora. E se você lembrar de quão bom era aquele negócio que nós dois tínhamos, provavelmente você vai querer de volta. Na minha adolescência, eu gastei muito tempo trancado no meu quarto em oração. Não por obrigação. Fascinado por ele. Eu trabalhava num banco, a partir dos 16 anos. Eu entrava meio-dia, saindo de 6 e 7 da noite, ia direto para a escola, ainda na época do colegial. Mas eu me lembro que eu protegi minhas manhãs. Qualquer trabalho de escola eu fazia de madrugada, fazia fim de semana. Mas minhas manhãs eu protegi. Então, todo dia, no mínimo, das 7 às 11 da manhã, eu me trancava no meu quarto. Fazia o que tinha que fazer antes. E depois era o tempo de sair, engolir um negócio, comer depressa e correr para o meu trabalho.
Quando era 7 horas, eu fechava aquela porta, meus irmãos já tinham saído para o trabalho. Minha mãe sabia que não adiantava bater, falar comigo, avisar que tinha telefone, que apareceu um amigo atrás. Eu dizia, eu entro ali, eu não existo, ninguém existe para mim, eu só abro essa porta às 11. O dia que eu não abrir às 11, chamo o bombeiro para arrombar a porta, que a coisa pode ser séria. Irmão, naquele lugar eu passei tempo, muito tempo. Agora, eu era ainda solteiro. Saí da casa dos meus pais, o ministério foi tomando vulto, fui para o Paraná, lá que eu comecei a pastorear, foi lá que eu me casei. Agora eu volto já casado para visitar meus pais. Meu filho Israel devia ter um ano e pouquinho, estava nas fraldas ainda. E quando chegamos para visitar meus pais, eu peguei todas as nossas tralhas de viagem, que não é só mala, quem tem ou teve criança pequena lembra, aquele monte de coisa que anda. Peguei, levei tudo isso lá para o quarto. A casa só tinha 2 quartos. Era o quarto dos pais, para quem ia pelo corredor à esquerda, o quarto dos filhos à direita. A gente dividia o quarto de cá. Eu já tinha entrado no quarto antes para guardar aquelas coisas. Mas a hora que eu fui buscar provavelmente uma fralda, que ele me pediu alguma coisa depois do almoço. E eu abri a porta para entrar naquele quarto. O lugar onde primeiro eu coloquei o olho, no ângulo que a porta abriu, era aquele canto, onde eu gastava horas de joelho todos os dias. E a hora que eu olhei aquele canto, aquela imagem, aquilo disparou um gatilho na minha mente. Foi como se um filme começasse a passar na minha mente, dia após dia. A lembrança daqueles encontros, com aquela presença tão gloriosa. Eu estou ali segurando a porta. Eu não termino de abrir, eu não fecho, eu não entro, eu não vou a lugar nenhum. Eu estou paralisado pela força daquelas lembranças. Eu desvio um pouco o olhar daquele canto de vergonha. E quando eu baixo, eu estou de olho no tapete, no meio do quarto, que eu reguei muito com lágrimas. Às vezes eu ficava prostrado ali no meio do quarto. Quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu ia deitar na cama e erguer as mãos para o céu. Para onde eu olho, tem lembrança. Aquele filme não para. A hora que eu percebo, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali segurando aquela porta. A hora que eu percebo, ainda estou parado e as lágrimas estão correndo. Nenhum momento eu ouvi Deus me recriminando. Por que é que você não ora como orava antes? Nenhum momento eu vi uma repreensão, mas sabe o que eu senti aquele dia? E a lembrança disso ainda me emociona. Eu senti saudade. É como se tudo dentro de mim dissesse, tu está maluco, meu irmão? Como, vivendo esses encontros tão gloriosos todos os dias, você conseguiu abrir mão disso? E é como se eu mesmo falasse para mim mesmo, eu nem percebi o que eu fiz. Mas naquele momento o que eu sentia era saudade. E junto com a saudade, parece que tinha aquela voz dizendo, volta. Lembra o que você perdeu? Lembro. Arrepende de ter jogado isso fora e volta. Esse é o clamor do coração de Deus. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu estou compartilhando a correção de Deus, que começou, não terminou, começou 10 anos atrás. Na esperança, eu estou contando ela, na esperança de que a carapuça lhe sirva. E que isso possa te ajudar de alguma forma. Alguém me perguntou, o senhor levou 10 anos para escrever o livro que finalmente chegou lá? Falei, é ruim que eu cheguei lá. Paulo, na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, não que eu tenha alcançado. Irmão, se Paulo, que era Paulo, está dizendo, eu cheguei lá, eu vou achar que cheguei não. Hoje, eu já sinto menos vergonha de tocar no assunto do que eu sentia há 10 anos atrás. Hoje, apesar também de não ter chegado lá, eu também não estou mais onde estava, graças a Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora. Hoje eu e você podemos estar brilhando mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Mas sabe, algo que eu tenho entendido no meu coração, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ser derrubados de uma relação íntima e intensa com o Senhor, não só por causa de pecados, muitas vezes por causa de distrações. Foi uma das coisas que o Senhor falou mais forte ao meu coração naquele dia. Se Deus permitir, eu vou falar mais dessas coisas amanhã. Eu gostaria que você ficasse em pé.
Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais, muito mais do que isso. Abre os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a entender não só os princípios que foram apresentados. Ajuda-nos a entender o teu coração que bate e pulsa por relacionamento. O coração de um Deus que, quando cria, estabelece o primeiro casal lá no Éden, não respeitou nem a lua de mel dos dois. Tua palavra diz que todos os dias o Senhor os visitava. Um Deus que demonstra desde o início um anseio por comunhão. Ajuda-nos a entender, a não viver à distância, de forma fria ou indiferente. Quando a tua palavra diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Nós queremos viver a fé, nós queremos viver a obediência, mas nós queremos te amar de todo o coração, queremos te buscar de todo o coração, queremos entrar nesse lugar de entender o quão extraordinária, formidável, fascinante, cativante é a sua pessoa, a ponto de poder dizer como Davi uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida no seu santuário, que eu possa contemplar sua formosura. Nós queremos entrar nesse lugar que Paulo descreve como a sublimidade do conhecimento da mais extraordinária pessoa. Nós queremos entrar nesse lugar de fascinação de Davi estava, dizendo: eu quero admirá-lo, eu quero ficar babando de admiração nos seus atributos. Nós queremos entrar nesse lugar onde vamos além da performance religiosa, da qual podemos até nos orgulhar. Nós queremos entrar na busca que é movida de todo o coração. Guia-nos nessa jornada de descoberta da pessoa de Jesus, do que a tua palavra fala, dos tesouros escondidos em Cristo. Eu oro que nessa noite o coração dos meus irmãos e irmãs possa ser despertado pelo teu chamado, não apenas pelo que eles ouviram, mas por aquele teu toque, aquela aplicação personalizada, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Agora olhe para cá um instante. Se isso te encorajar, eu resumi aqui hoje 1 de 12 capítulos. Faz 10 anos que Deus começou a me mostrar como as verdades estão atreladas. Nós precisamos chegar a esse lugar onde nada mais importa. Um dia desse eu estava desabafando com Deus, falei: Senhor, a igreja brasileira está crescendo como nunca antes na história. Mas assim, em termos numéricos, nós somos muito mais do que fomos no passado. Mas eu dizia para Deus: por que é que não está crescendo o número de missionários? De pessoas correspondendo ao chamado. O Espírito Santo falou comigo uma frase que eu não vou esquecer. Ela virou o título do nosso 11º capítulo. Ele falou ao meu coração: vidas valiosas demais. Eu primeiro levei um susto, não entendi. Mas de repente eu comecei a lembrar de Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida como valiosa, como importante, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus se tornou tão mais importante que minha própria vida, que eu não sou maluco de dar valor à própria vida. Eu tenho me anulado, eu tenho me sacrificado. Ele está dizendo: tudo que eu quero é o sorriso no rosto dele. Sabe o que aquela primeira geração de crentes chacoalhou o mundo dos seus dias? E nós precisamos pensar nisso quando a gente fala de avivamento.
Não é só porque eles tinham a unção e o poder, que nós também precisamos, não estou desmerecendo isso. Eu gosto muito de estudar história, principalmente de avivamento. Eu vasculho tudo que eu posso, porque essas coisas me motivam. E sabe o que é interessante? Quando você tenta entender o que há em comum nas histórias de avivamento. As pessoas que Deus usou para marcar uma geração. Não é gênero, porque tem hora que Deus usa homem, tem hora que Deus usa mulher. Não é nível social. Tem hora que Ele usa o pobre, tem hora que Ele usa o rico. Não é nível cultural. Tem hora que Ele usa os cabeção cheio de informação. E tem hora que Ele usa mesmo, é o povão. Não é raça. Eu descobri que não é nem o veio doutrinário. Sempre tem aquelas denominações que se sentem mais puras. Mas em todos os meios surgem pessoas que Deus usa. Agora, uma coisa que cabe num perfil quase único e comum a todos. Todos eles demonstravam uma profunda paixão pelo Senhor Jesus. John Wesley, o grande John Wesley, costumava dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Que eu e você possamos chegar a esse lugar onde nada mais importa. Isso não vai melhorar a nossa relação com Deus apenas. Não é só a nossa vida de intimidade com o Senhor. Vai mudar tudo. E nesse livro a gente tenta apresentar todas as áreas possíveis desse relacionamento. Eu espero de alguma forma dizer a você, não estamos te convencendo a adquirir um produto. Aliás, deixa eu te confidenciar uma coisa, eu não ganho um centavo com a venda dos meus livros. A gente reinveste tudo no reino. A minha motivação aqui é uma só, compartilhar uma mensagem que tem mudado minha história e a minha vida com Deus, na esperança de que isso também te ajude.